Fala pessoal, a paz de Cristo, estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Como sempre aqui acompanhado de um chimarrão, com esse friozinho aqui cai bem. Santa Catarina tá meio friozinho, mas vamos embora. Eu tenho uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai direcionar a tua vida daqui para frente. Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com vocês sobre propósito, sobre destino, sobre chamada. Esses termos aqui na verdade são termos intercambiáveis e falam do mesmo significado. Por que nascemos? Qual o propósito da nossa vida? Se estamos nessa terra, precisamos conhecer aquilo que Deus tem para nós. E o tema da minha mensagem é: tudo que Deus criou foi para resolver um problema. Olha que interessante isso. Tudo o que Deus criou foi para resolver um problema. Quando um inventor cria alguma coisa, a sua criatividade ela é baseada em um problema existente. Ele soluciona o problema e é recompensado por isso. Da mesma forma, Deus nos criou para resolver um problema. Por exemplo, médicos resolvem problemas de doentes, mecânicos resolvem problemas de carros, dentistas resolvem problemas dos dentes, advogados resolvem problemas legais, mães resolvem problemas emocionais, contadores resolvem problemas com impostos. Ou seja, Deus nos criou para resolver problemas. O carro ele foi inventado por quê? Para quê? Para resolver um problema de distância, ou seja, para transportar pessoas. Então, tudo aqui nessa terra, inclusive aquilo que Deus fez, que foi nós, fui eu, fui você nasceu com um propósito, foi para resolver algum problema. A gente só precisa entender isso. E a gente não tem como descobrir isso sem se relacionar com o Criador de todas as coisas. Cada um de nós é uma solução, nós precisamos entender isso. Então, quando você abrir os seus olhos a cada manhã, você vai ver um dia inteiro repleto de soluções. Tudo é criado para uma solução, para alguém em algum lugar, em algum momento. Você é uma solução real, uma recompensa para alguém. Alguém precisa de você, alguém deseja você, sabia disso? Quando Deus ele chama Jeremias, esse é o texto que eu mais gosto, quando vai falar sobre propósito. Por quê? Porque a história que cerca a vida de Jeremias ela é muito interessante. Deus diz para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Aqui a palavra santificar, eu te separei. E as nações te dei por profeta. Agora olha que interessante. A palavra aqui conhecer no hebraico não é como nós temos nas traduções em português, porque você vê alguém na igreja, no mercado, no trabalho e você diz, eu conheço aquela pessoa. Mas aqui no hebraico, o termo conhecer ele é completamente diferente. A palavra conhecer no hebraico, ela está ligada a um relacionamento profundo. Então Jeremias recebe essa palavra e ele fica intrigado com isso, porque Deus está dizendo assim, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e as nações eu te dei por profeta. Só que Deus ele vai criar um grande problema para Jeremias. Por quê? Porque Jeremias nasce numa família sacerdotal, ele é filho de Ilquias, e Ilquias mora numa cidade que é uma cidade de sacerdotes, que é Anatote, e todo aquele que nasce na casa de sacerdote tem que ser sacerdote. Só que Deus está dizendo agora, Jeremias, que negócio é esse de ser sacerdote, sendo que eu te chamei, eu te conheci? Em outras palavras, Deus está dizendo assim, Jeremias, eu tenho um combinado contigo, Jeremias. E este combinado é que você vai ser um profeta. Eu te dei as nações por profetas. E aí você conhece a sequência do texto. Jeremias vai colocar impeditivos para Deus, vai dizer que não sabe falar, que ele é como uma criança. Só que Deus ele vai argumentar com Jeremias e vai dizer assim, Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias coloca todos esses impeditivos e Deus arranca todos os impeditivos de Jeremias e diz, Jeremias, eu escolhi você como um profeta, eu quero que você resolva esse problema para mim. E você não precisa temer, Jeremias, porque eu vou ser com você. Observe que os nossos impeditivos não atrapalham o propósito de Deus em nossa vida. Você pode dizer, Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar. Deus vai dizer, não precisa saber, eu te capacito. Deus está falando com você, eu te capacito. Você só precisa acreditar, você só precisa entender aquilo que você nasceu para fazer para o Senhor nessa terra. Você não é a sua profissão. Deus tem algo específico para você, você precisa entender isso. Nós
é que colocamos os impeditivos para Deus, mas Deus já tem algo revelado para mim e para você. Não adianta você querer fazer aquilo que Deus não chamou você para fazer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7:20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Tudo que Deus criou tem um propósito específico, ou seja, resolver um problema. Nesse sentido, seu desígnio, seu propósito deve resolver o problema daqueles a quem você foi enviado. Deixa eu dizer algo para você. Você é a chave para a fechadura de alguém. Você é a chave que vai abrir muitas portas. Você precisa se colocar nessa posição. Lembre-se, tudo que Deus criou foi para solucionar problemas. Você é uma solução de problemas. O seu desígnio é resolver problemas para aqueles a quem você foi enviado. Você entendeu o que eu estou falando aqui com você? Você está entendendo essa mensagem? Fica comigo aí que eu vou gravar uma série de mensagens falando sobre isso, sobre desígnio, sobre destino, como você quiser denominar. Propósito é a mesma coisa. Mas eu quero clarear para você, porque Deus me abençoou muito através de muitas leituras, e através dessas leituras eu descobri o meu desígnio, descobri o meu propósito. Hoje eu já estou vivendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Claro que eu precisei buscar, claro que eu precisei me relacionar com o Senhor, mas o mais importante é descobrir. Depois que você descobre, você precisa viver, você precisa ser corajoso, você precisa acreditar, tá bom? Então eu quero orar por você. Talvez você está num período da sua vida que você está confuso, não sabe o que fazer. Talvez você está dizendo, Wagner, eu estou num momento muito difícil. Estou confuso, estou pensando em desistir, estou pensando em parar. Quero dizer para você, ei, não desista. Você precisa continuar, você precisa marchar, você precisa avançar. Wagner, como que eu descubro o meu destino? A primeira coisa que você precisa saber é que você nasceu para resolver o problema de alguém. Por exemplo, um mestre numa igreja é uma solução para o pastor daquela igreja para solucionar o problema de ensino dentro daquela igreja. O profeta, ele é a solução para o pastor na igreja, alguém que vai ser boca de Deus dentro daquela igreja. O pastor é a solução de Deus para uma igreja, porque é ele que vai pastorear e ele que vai cuidar da igreja. Você está entendendo que eu poderia ampliar aqui dando muitos exemplos para mostrar que Deus nos fez com um propósito específico? Então, entenda, você não é pouca coisa. Você é chamado, você é escolhido e você nasceu para resolver problema. Esse lugar que você está, essa igreja que você está, você é a solução aí para alguma coisa. Procure identificar o problema e seja a solução ali. Eu quero orar com você e por você. Pai, sabemos agora, Senhor, mediante essa palavra, que cada um de nós nasceu com um propósito. Senhor, o Senhor criou Jeremias, fez Jeremias para solucionar um problema que era levar a mensagem, Senhor, para a nação de Judá, para a nação de Israel. Senhor, o Senhor criou ele, fez ele com um propósito, para que ele fosse um profeta, Senhor, e solucionasse o problema que tinha, Senhor, naquela época, que era o problema dos falsos profetas, que era denunciar, Senhor, a indiferença, o formalismo religioso daquela época. O Senhor usou o profeta Jeremias, Senhor, como um homem destemido, corajoso, Senhor, que é verdade, Senhor, padeceu muito, mas ele foi a solução para aquela época. E aos olhos humanos parece que ele não teve êxito, Senhor, mas na perspectiva divina, Jeremias foi muito eficiente naquilo que ele fez. Senhor, esta pessoa que está me vendo, que está me ouvindo, ela foi criada, ela foi formada, Senhor, para um propósito específico. E a minha oração, Senhor, é que ela descubra qual é o seu propósito, Senhor. Que o Senhor fez ele, que o Senhor fez ela para resolver um problema. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Dá força, Senhor, dá graça, da saúde, se revela a ela, se revela a ele. Eu abençoo a vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Se você recebe, então, compartilha com mais alguém. Inscreva-se no meu canal, deixe a sua curtida aí para fortalecer esse vídeo. Você já sabe como que funciona o algoritmo, então se você não curtir, não interagir, esse vídeo não vai se tornar relevante. Muitas pessoas vão deixar de ouvir essa palavra abençoada, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre você é uma recompensa para alguém. Então eu te aguardo aí, fica comigo que a gente vai fazer uma série de mensagens e o objetivo único aqui é abençoar a tua vida. Se você ainda tem dúvida daquilo que você foi chamado para fazer, eu tenho certeza que depois desses vídeos aqui, dessa série de mensagens, você vai ficar mais consciente daquilo que Deus tem com você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.